Olá, o nosso grupo ficará responsável por falar acerca das hipóteses em que não há a incidência da lei internacional. Nesses casos, há a incidência da lei nacional, a lei local, através da aplicação do critério lex fori. Esse afastamento da norma internacional ocorre justamente para assegurar o interesse do Estado soberano, do Estado nacional, e também dos seus cidadãos e dos seus respectivos direitos. Então, a primeira hipótese em que ocorre a não incidência da lei internacional é justamente através do critério dos direitos fundamentais. Ou seja, se uma norma de caráter internacional, uma norma internacional, ela viola os direitos humanos, direitos fundamentais previstos tanto na Constituição Federal como em tratados e convenções que versem acerca de direitos humanos, essa norma, por óbvio, não será aplicada em território nacional, devendo o juiz, do caso concreto, afastá-la. A título de exemplo, pode citar a questão de uma norma internacional que tem a previsão de pena de morte ou de pena de tortura. Obviamente, essas normas não poderiam ser aplicadas no Brasil, justamente por haver expressa vedação constitucional. Então, nesse caso, elas seriam afastadas. Não iriam incidir, devendo incidir, obviamente, as leis do Brasil, de caráter nacional. Justamente pelo fato de os direitos humanos eles constituírem a base de um ordenamento jurídico e de um Estado democrático de direito. Essa força normativa, critério também importante, e que afasta a incidência da lei de caráter internacional é quando se utiliza o critério da ordem pública. Ou seja, quando uma lei internacional ela viola a justiça, os direitos humanos também e os princípios e instituições democráticas de um Estado, ela não pode ser aplicada no Brasil. Então, é importante registrar também que o critério da ordem pública, apesar de ser previsto em vários ordenamentos jurídicos de vários países para afastar as leis internacionais, é um critério residual, bastante excepcional. Ou seja, essa violação, tanto aos direitos humanos como aos princípios e instituições democráticas, ela deve ser expressiva. Não pode ser uma simples violação, um ato reflexo. Deve ser algo de fato expressivo para justificar a aplicação desse critério. Então, busca-se, com a aplicação da ordem pública, justamente assegurar a soberania nacional. Então, quando uma norma internacional ela viola a soberania nacional, ela, por óbvio, deve ser afastada. Não pode ser aplicada justamente para se assegurar a soberania do Estado. De acordo com Mazzoli, em sua obra de Direito Internacional Privado, a diferença entre a exceção de ordem pública e as normas de aplicação imediata é uma questão essencial para compreender o direito internacional privado e como funciona para equilibrar as normas nacionais e internacionais em situação de conflitos de lei. No direito internacional privado, a exceção de ordem pública e as normas de aplicação imediata, elas são mecanismos que asseguram, como eu disse, a prevalência dos valores essenciais do ordenamento jurídico nacional, só que elas se distinguem entre a forma, o momento e a finalidade que se. A exceção de ordem pública é um instrumento usado para rejeitar a aplicação de uma norma estrangeira que seria aplicada no caso, mas que ela viola um princípio fundamental ou valores essenciais do ordenamento jurídico do país de foro. E ela ocorre após o juiz identificar, por meio de método conflitual, a norma estrangeira que deveria regular o caso, e nesse caso, se a norma for considerada incompatível com o ordenamento jurídico, ela é descartada. Isso tem como finalidade proteger os valores fundamentais do sistema jurídico nacional sem violar ou invalidar o método conflitual. Um exemplo disso seria, em um caso de divórcio, uma lei estrangeira, por exemplo, permitir a discriminação de gênero, e no caso, essa lei estrangeira poderia ser rejeitada no Brasil por ferir os princípios de igualdade e dignidade humana. As normas de aplicação imediata, elas são imperativas e elas têm aplicação direta e automática, ou seja, elas independem do método conflitual ou da identificação de leis estrangeiras aplicáveis, e ela ocorre diretamente pelo juiz. E ela tem como finalidade regular situações consideradas de interesse público relevante e assegurar a proteção de valores essenciais para o Estado ou para a comunidade. Um exemplo disso são as leis brasileiras que garantem o direito ao trabalhador contratado no Brasil, mesmo que a prestação de serviço seja no exterior. Então, assim, a norma, a lei que rege que protege também esse trabalhador ainda seria do Brasil. Quando estamos tratando do princípio da limitação do favor negócio, estamos tratando diretamente e especialmente sobre o negócio jurídico e sua validade, por mais que uma lei estrangeira considere aquilo inválido, tendo em vista que se deve priorizar o interesse nacional. O Brasil adotou isso por meio do decreto 2044 de 1908, tratando sobre a incapacidade, situações de incapacidade, onde, tanto no direito comercial e empresarial, usaria esse princípio, essa limitação à lei estrangeira para favorecer o interesse nacional. A fraude à lei, ela se dá quando uma pessoa, ao escolher um sistema jurídico, ele o faz de uma maneira que tenta subverter a aplicação da norma imperativa, ou seja, daquele local, ou de uma ordem pública, assim, visando obter um benefício indevido sobre aquela lei. Por isso a fraude à lei. Ele tenta receber, usufruir de algum benefício, causando uma fraude. Essa prática, além disso, é considerada uma violação de boa-fé e do espírito das normas jurídicas, que regem os contratos e as relações privadas. E pode ser identificada, essa questão de fraude à lei, em diversos contextos. Um exemplo prático seria uma pessoa, ao tentar utilizar uma legislação de um país, a lei de um país, com normas mais favoráveis a ela, para evadir-se, ou seja, para desobrigar das suas obrigações no seu país de origem. Utiliza uma lei mais fraca, entre aspas, para tentar burlar o sistema jurídico daquele seu país de origem, que apresenta uma lei mais concisa, mais completa, mais firme. E a questão da Mazzoli, ele fala bastante no seu livro, é que a aplicação ela tem das leis do estrangeiro, ela tem diversos limites, onde há fraudes.
Porque a escolha do direito estrangeiro, da lei estrangeira, para ser válida, ela precisa de boa fé e não pode ser utilizada para fraudar a aplicação das normas de ordem pública de outros países. Isso se refere a uma questão de uma tentativa de contornar disposições legislativas daquele país para o funcionamento do sistema jurídico, como normas de proteção ao consumidor, direitos trabalhistas ou normas familiares. Mais um exemplo, se um contrato de casamento ou de um divórcio é celebrado com a escolha da lei de um país onde há disposições mais favoráveis, com o objetivo de burlar as normas de proteção do outro país que envolvam a divisão dos bens ou a guarda dos filhos. Ou seja, a pessoa que tenta fraudar a lei, ela sempre buscará as legislações, as disposições legais que sejam mais favoráveis a ela, em detrimento ao do país que reside, visto que aquela lei, de alguma maneira, vai beneficiá-la. E isso, de fato, é uma ameaça ao funcionamento justo e equivalente do sistema jurídico, porque causa uma insegurança jurídica tremenda. E isso é o que Maswali ele acerta no seu livro. Falando um pouco sobre o princípio da norma mais favorável, esse princípio é uma inovação do direito internacional privado, que é inspirado na dignidade humana, visa proteger os direitos humanos ao aplicar a lei mais benéfica. Esse princípio ele vem se destacando e tendo uma crescente importância na proteção dos direitos humanos e na dignidade da pessoa. Dentro do direito internacional privado, historicamente, é marcado por um jogo técnico, né, de aplicações das leis. E o direito internacional privado moderno, ele adota o princípio omni, que tem como um fundamento que prioriza, né, o centro das relações jurídicas acima dos aspectos puramente normativos, puramente da lei. Nesse princípio, é levado à consideração a lei nacional ou estrangeira que seja mais benéfica ali para o caso do indivíduo. Um exemplo no ordenamento jurídico, no caso, seria o artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, e o artigo 10º, parágrafo 1º da LINDB, que prevê aplicações das leis mais favoráveis na sucessão de bens de estrangeiros em benefício de cônjuge ou filhos brasileiros. A gente consegue entender que, nesse princípio, a flexibilidade da norma é muito relevante, porque o princípio ele permite exceções às normas conflitantes tradicionais e cria uma nova relação jurídica, uma nova conexão jurídica que prioriza a solução voltada à proteção da pessoa, da dignidade humana. Esse aspecto é muito relevante para as relações familiares, para a proteção de incapazes, minorias e de grupos vulneráveis. Por fim, esse princípio ele tem fundamento, como eu falei antes, na dignidade da pessoa humana, né? Funciona como um elemento de atração para a aplicação da norma que mais favorece o sujeito para que essa norma seja aplicada, obviamente, em cada caso concreto, para que se entenda a necessidade desse indivíduo. A questão da reciprocidade ela está direcionada à reciprocidade entre aplicações de lei. Por exemplo, o Brasil decide, o juiz nacional ele vai deixar de aplicar uma lei justamente porque um outro país estrangeiro não aplicaria aquela lei brasileira, caso tivesse essa necessidade. Então, seria essa reciprocidade. Um não aplica, então o outro não. É algo territorial e o Brasil atualmente não usa tanto isso, são em casos bem raros e específicos. O Brasil não deixa de aplicar a lei estrangeira devido a essa reciprocidade, mas devido às circunstâncias e à questão social da época do Brasil Império, isso era muito mais utilizado e essa limitação realmente ocorria. As instituições jurídicas desconhecidas do direito internacional privado são situações em que o Instituto Jurídico Estrangeiro não encontra um correspondente de direito no foro. Nesses contextos, destaca-se o papel do juiz nacional em lidar com cada caso e aplicar alguns pontos, que são eles. O reconhecimento limitado, que é quando a instituição estrangeira é totalmente desconhecida pela legislação do país, e o juiz pode encontrar dificuldades para aplicá-la. Mas isso não impede automaticamente sua utilização. O reconhecimento pode ocorrer se houver uma instituição jurídica nacional análoga que permita essa adaptação. Na dupla qualificação, o processo ele envolve uma primeira análise, que é pela Lex Fori, que é para determinar o instituto se é realmente desconhecido. E numa segunda análise, verifica se é possível enquadrá-la em alguma instituição nacional similar para conseguir. Também pode ocorrer adaptação e efeitos jurídicos, que é onde o simples desconhecimento do instituto estrangeiro não impede que o juiz nacional lhe atribua os efeitos internos, desde que não viole a soberania ou a ordem pública do Estado. Um exemplo disso era antes do divórcio ser introduzido no Brasil, em 1977, o STF ele homologava sentenças estrangeiras de divórcio equiparando-se ao desquite, que era então reconhecido pela legislação brasileira. O juiz nacional também pode aplicar os limites práticos, que entende que nem sempre é possível adaptar o instituto estrangeiro em algumas restrições legislativas, podem inviabilizar sua aplicação, mesmo que não fira a ordem pública. Na Convenção Interamericana de 1979, no seu artigo 3º, permite que a recusa de aplicação de uma lei estrangeira, se o direito do foro não tiver instituições ou procedimentos análogos especiais à sua implementação. Nos métodos de adaptação, a técnica de qualificação pode ser usada para aproximar ou adaptar o instituto estrangeiro ao ordenamento jurídico nacional. Se isso for impossível, a única alternativa, de fato, será negar a aplicação da lei estrangeira. E diante disso, a gente entende que o tratamento de instituições jurídicas desconhecidas exige uma análise de cada caso. Cada caso particular, o juiz deve buscar soluções que possam ser adaptadas, mas, quando não for viável, ele pode recusar a aplicação da norma estrangeira.